Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, agradecemos a Ti por estarmos juntos participando neste santo culto ao Teu santo nome, ó Pai. E agradecemos a Ti pelos louvores, porque Tu já tem falado aos nossos corações nesta noite. Agradecemos a Ti pela alegria de rever nossos irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos a Ti pelas vozes, ó Pai, que foram levantadas em oração a Ti, e pela Tua graça que tem nos ouvido, ó Pai, amorosamente respondido às nossas orações. Agradecemos a Ti a oportunidade de cultuarmos a Ti com os nossos dízimos e ofertas, e agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra e aprendermos, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, que Tu venha ministrar ao nosso coração nesta noite, nesta mensagem bíblica, falando conosco, ó Pai. Não porque nós mereçamos ouvir a Tua voz, mas porque nós precisamos ouvi-la e porque Tu és gracioso, ó Pai, e fala conosco. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, é o que nós pedimos e cremos que por Tua graça Tu falará conosco em Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos aí na carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós tivemos aí as terças que estivemos ausentes, mas na última terça que nós estivemos reunidos e estudamos a carta aos Tessalonicenses, nós meditamos nos primeiros versos do capítulo 4, verso 1 ao verso 8, e falamos sobre santidade sexual. A gente viu que a cidade de Tessalônica era uma cidade que estava vivendo um tempo em que a imoralidade sexual e a vergonha já havia muito sido banida da cidade. E por ser uma cidade portuária, isso era mais enfatizado ainda, a promiscuidade sexual, bem como era acentuada por conta da religião pagã daquele povo. E como isso acabava sendo extremamente aceitável socialmente lá em Tessalônica, e nós temos a Igreja do Senhor nascente no meio de uma cultura dessa afastada do caminho de santidade que Deus tinha. E aí o que é que nós temos? O cuidado do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de orientar os novos irmãos em Cristo a respeito da santidade
sexual. Então o apóstolo Paulo traz luz sobre a realidade do amor, sobre a realidade do respeito e da sexualidade saudável, conforme o propósito original de Deus. E aí isso ficou muito claro aos irmãos de Tessalônica, como também ficou claro a cada um de nós que aqui estivemos presentes, que a vontade de Deus é a nossa santificação, e isto inclui um viver sexual santo, abster-se da prostituição, possuir o seu vaso em santificação e honra, e não oprimir ou enganar o seu irmão. Quando falamos em abster-se da prostituição, falamos de abster-se de toda forma ilícita de sexo. Quando fala-se em possuir o seu vaso em santificação e honra, em possuir a sua esposa em santificação e honra, e em possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. E não oprimir ou não enganar o seu irmão, não iludir, não dar falsas esperanças, porque como nós vimos, Deus se torna vingador destas coisas. E hoje, nós seguiremos com os versos seguintes, a esse texto que tratou sobre a santidade na sexualidade. E o que nós encontramos? Se nos versos anteriores, os 8 primeiros versos, nós falamos da responsabilidade de santidade na vida sexual, os versos de hoje, eles falam do amor fraternal e acabam terminando sobre a responsabilidade da santidade no trabalho. A santidade sexual nos fala da santidade íntima, familiar. E a santidade no trabalho nos fala da santidade pública, da santidade comunitária. Ambos os temas, eles antecedem o texto que o apóstolo Paulo vai principiar a falar sobre o arrebatamento da igreja. Ou seja, com a graça de Deus, nós, se ele não voltar daqui para lá, nós na próxima terça-feira e com saúde estaremos ministrando sobre a volta do Senhor Jesus. E aí o que isso nos diz, amados? Que ele está caminhando para falar da volta de Jesus e ele nos mostra que nós devemos estar em santidade em casa, que é o que a gente aprendeu na última terça-feira que estivemos juntos, e devemos estar em santidade no escritório, na loja, na fábrica, na repartição pública, no nosso ambiente de trabalho. Porque se nós estivermos em santidade em casa e em santidade no trabalho, significa dizer que nós seremos achados prontos quando do momento do arrebatamento. E lembrando, amados, que do verso 1 ao verso 8, que nós estivemos vendo a santidade sexual, o amor andou e caminhou paralelamente durante toda a exortação do apóstolo Paulo. De igual forma, os versos que nós veremos nessa noite, que fala sobre a santidade no trabalho, ela fala também de quê? Do amor fraternal. Ou seja, não dá para esperar o arrebatamento da igreja sem vivermos em amor. E é justamente desta forma que o apóstolo Paulo inicia essa segunda subdivisão da sessão. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. O apóstolo Paulo diz, olha, não necessito escrever para vocês sobre a necessidade de vocês amar um ao outro, amor fraternal. Não necessito vos escrever sobre isso, porque vocês já têm aprendido de Deus e vocês já estão praticando isso, amando a vocês e amando a todos os vossos irmãos da Macedônia.
não necessitam, porque vocês já estão instruídos e porque vocês já estão praticando, né? Foram ensinados, vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Instruídos por Deus na sua própria palavra, amados. Na própria palavra, o que nós lemos lá em João capítulo 15, verso 12? Jesus dizendo aos seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês já estão instruídos por Deus. Vocês já ouviram os ensinamentos que trouxemos da pessoa de Cristo. Vocês estão instruídos pelo que Cristo ensinou. Ele diz: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. No versículo mais adiante, ele diz: isto vos mando, ameis uns aos outros. Aprenderam diretamente de Deus. E vocês aprenderam diretamente de Deus, porque o Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, manifestação do amor de Deus por você e por mim, e que os Tessalonicenses tinham certeza disso. E que foram amados por Cristo quando entregou-se a si mesmo por nós, e foi amado e é amado pelo Espírito Santo, quando ele derrama o seu amor em nossos corações. Então, os irmãos de Tessalônica sabiam que era o amor por viver o amor de Deus e experimentar o amor de Deus, e sabiam que era o amor e que deviam amar, porque conheciam os ensinamentos de Cristo Jesus de amar uns aos outros. Nós não estamos falando de irmãos judeus, mas de irmãos judeus, alguns e boa parte gentios. Então nós temos aí uma soma a esse, já que os judeus sabiam, desde o Antigo Testamento, que deviam amar aos seus irmãos, o amor fraternal, o amor mútuo, o amor pelo seu próprio povo. Segundo, instruídos por Deus através do ministério dos apóstolos, dos missionários, que viveram entre eles e demonstraram todo o afeto e todo o amor, como nós falamos aqui. Mostraram o amor como pai, mostraram o amor como mãe, e como nós podemos ler no verso 12 do capítulo anterior, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Ou seja, eles viveram e experimentaram o amor dos missionários enquanto ali estiveram, e aprenderam com Deus através do amor manifesto na vida dos missionários. E por que eles não necessitam? Porque eles têm aprendido do apóstolo Paulo nas ministrações, porque eles têm aprendido da experiência do andar com Deus, porque eles têm aprendido em ver o amor de Deus na vida dos missionários, e porque eles já estão praticando aquilo que eles aprenderam. Já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Vocês já estão amando os irmãos que estão na Macedônia. Vocês já têm esse amor fraternal. É importante percebermos que o apóstolo Paulo, ele dá testemunho que o amor dos irmãos em Tessalônica, eles ultrapassou as quatro paredes. Eles não amavam-se apenas entre si, eles não tinham apenas amor pelos seus irmãos da mesma congregação e da mesma cidade. O seu amor transbordou e alcançou toda a Macedônia. Isso quer dizer que alcançou a igreja em Filipos, alcançou a igreja em Bereia e alcançou certamente outras igrejas de outras cidades que também o evangelho chegou. Então o que é que nós temos? Não eram irmãos que estavam fechados em amor simplesmente em sua congregação, mas o seu amor transbordou de tal forma que ele amava todo aquele que era comprado e lavado no sangue de Jesus. Não importava se ele estava na mesma congregação, mas se ele tinha um compromisso com Deus, ele andava com Deus, estava lavado no sangue de Cristo e seguia na fé, na palavra de Deus, ele também era um irmão que recebia o amor fraternal da igreja de Tessalônica. E aí, como que Paulo sabe disso? Igreja de Tessalônica, como uma cidade portuária, então, e de muitos negócios, então muitas dessas cidades acabavam tendo contato constante com
a igreja em Tessalônica. E lá chegando, eles recebiam a hospitalidade e o amor da igreja em Tessalônica. E Paulo, ainda assim, ele escreve para poder exortá-los a progredirem no amor. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Paulo diz, não preciso escrever para vocês. Vocês já foram instruídos por Deus e vocês já estão praticando o amor não somente entre vocês, mas entre todos os irmãos da Macedônia. Mas aí depois ele diz assim, mas eu exorto vocês a progredirem cada vez mais. Isso nos mostra, amados, que o caminho do amor sempre há mais passos para dar. Diga comigo, o caminho do amor sempre há mais passos para dar. Não importa o quanto você ama, você pode amar mais do que você ama. Vocês já foram instruídos por Deus a amar, vocês já não estão amando somente a vocês mesmos, mas aos irmãos de toda a Macedônia, mas eu exorto vocês a que progridem a amar cada vez mais. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E essa também é a palavra de Deus hoje para nós. Sabe por quê, amados? Porque só Deus é perfeito em amor. Só Deus é a expressão perfeita de amor. Só Deus, porque afinal de contas, Deus é amor, como nos escreveu o apóstolo João em sua primeira carta. Deus é amor. Eu e você somos imperfeitos, nossa expressão de amor é um pouco do rio do amor de Deus, que nos alcança e que corre em nós e por nós. Então, no caminho do amor, eu sempre posso dar um passo a mais. Eu sempre posso progredir. Eu sempre posso amar mais do que eu estou amando hoje. Sempre, 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 sempre. Porque só Deus é plenamente amor. Agora eu e você podemos amar mais do que nós estamos amando hoje. Você está entendendo que você pode amar e deve amar mais do que você está amando hoje? Você está entendendo que no caminho do amor você tem que dar mais passos do que onde você está? Aquele que ama não pode parar onde está. Ele tem que progredir em amar cada vez mais. 1 João 4,16, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. O rio do amor de Deus. O amor do nosso Deus. Ele corre em você e ele corre por você. Versículo 7 do mesmo capítulo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. O amor vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor com que você ama, esse amor é de Deus e vem de Deus. E você pode amar mais do que você ama hoje. Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus já está derramado no seu coração. O que você precisa agora é expressar esse amor que está derramado no seu coração. O amor de Deus já foi derramado em seu coração. O que você precisa agora é expressar o amor de Deus que já foi derramado no seu coração.
Você já foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus. O que você agora precisa fazer é expressar esse amor que já foi derramado dentro do seu coração. E o amor de Deus não tem medida, não se mede comprimento, não se mede largura, não se mede profundidade, nem altura. Isso quer dizer que você pode continuar sempre amando mais. Sempre amando mais. Deus não pode amar mais você porque Ele já é a plenitude do amor e Ele já lhe ama com toda a sua intensidade. Mas você pode amar mais. Você pode amar mais. Nós podemos amar mais. E a palavra de Deus essa noite para você e para mim, para nós é: progridam cada vez em amar. Talvez você entrou aqui até pensando em desistir de algo ou de alguém. E Deus está dizendo para você: progrida cada vez em amar mais. Progrida cada vez em amar mais. Você pode progredir, porque o caminho do amor sempre é possível dar mais um passo. O caminho do amor sempre é possível dar mais um passo. E nunca nós estamos plenamente cheios de amor para dar. Sempre nós podemos amar mais. É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos exorta no amor. Continueis a progredir cada vez mais no amor. Paulo inicia falando do amor fraternal. Filadélfia. Filha, filos, amor, afeição, carinho. Adelphos, do mesmo ventre. Amor àquele que é do mesmo ventre. Amor ao meu irmão de sangue. Que no Novo Testamento ele vai assumir um novo significado. Amor ao meu irmão de fé. Porque nós somos irmãos. Você é meu irmão. Eu sou seu irmão. Nós somos irmãos pelo sangue de Cristo. E aí Filadélfia, ele assume o significado de amor entre irmãos. E eu acho interessante algo que o Wilson escreveu. Ele diz que Filadélfia é o amor em família que nasce no coração do crente quando ele se torna filho de Deus. Ele ama de todo o coração cada santo que ama o Salvador. E ele começa falando desse amor fraternal. Quanto, porém, ao amor fraternal, Filadélfia. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ele começa falando do amor fraternal, mas ele não termina falando do amor fraternal. Ele começa falando do amor fraternal. Sua Bíblia ainda está aberta. Leia o versículo 9 cuidadosamente. Ele começa falando do amor fraternal. E ele diz: estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Ele já não fala mais do amor fraternal. Ele fala do amor de Deus. Ele fala do amor abnegado. Ele fala do amor sacrificial. Ele fala do amor agape. Ou aportuguesando, ágape. O amor que significa, inclusive, amar, ainda que não seja correspondido. A respeito do amor fraternal, não tenho mais que vos escrever.
vocês já foram instruídos pelo próprio Deus. Ameis uns aos outros. Já não mais o amor fraternal, mas o amor sacrificial. De amar o outro, ainda que não alcance no outro correspondência alguma. De amar o outro, ainda que não alcance no outro afeição de irmandade, de fraternidade alguma. Porque esse é o amor com que Cristo nos amou. É o amor divino. É o amor que só você que tem um encontro com Deus pode amar. É um amor que só quem consegue amar com este amor é aquele que já foi agraciado e abraçado por esse amor. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, com amor abnegado e sacrificial. Eu não tenho nada para dar a Cristo e você não tem nada para dar a Cristo. Essa é a grande verdade. A gente só tem que receber dele. E o que nós damos a ele é o que dele já recebemos. Você já percebeu como é difícil você se juntar a alguém que você não vai receber alguma coisa dessa pessoa? Nem que seja a atenção desta pessoa. Pois foi desse jeito que o Senhor nos amou. E eu e você, nós já voltamos o olhar para a cruz. Eu e você já voltamos o olhar para a cruz. Mas do tanto que Ele ama eu e você, Ele ama aquele que ainda está com o olhar de costas para a cruz. Sabe o que é isso? Amor divino. Amor sacrificial. Amor abnegado. Amor sem interesse algum. Amor que simplesmente se doa, se dá. Quantas pessoas hoje estão de costas para a cruz, mas elas são tão amadas por Deus como você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você, amou a mim. E amou aquele que às vezes nos nossos momentos mais terríveis de justiça, em dizer, ai Senhor, que saísse juízo do céu contra um criminoso desse. Mas o amor de Deus é tão intenso por ele como é por mim e por você. Sabe o que é isso? Amor divino. Amor divino só tem uma explicação. É o Filho de Deus cravado na cruz. E o seu sangue vertido na cruz. Por homens e mulheres, pecadores e rebeldes, como eu e você, mas que pela graça de Deus fomos alcançados. E aqui estamos como novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor. E aí a palavra de Deus é: vocês têm amado a vocês, e vocês têm rompido os vossos limites, e têm amado os vossos irmãos em Filipos, os vossos irmãos em Bereia, os vossos irmãos em toda a Macedônia. Mas a vontade de Deus é que o vosso amor não seja simplesmente o amor mútuo do amor fraternal, de amar aquele que me ama, de amar aquele que é do mesmo ventre, de amar aquele que ama o Salvador, mas de amar como Cristo ama, de amar para além daqueles que são meus irmãos. Progredir cada vez mais, amar além de nos amar aqui entre nós, conseguirmos amar aqueles que precisam ser alcançados pelo amor de Deus e pelos quais Cristo também morreu.
Marshall disse que Filadélfia nos fala do amor mútuo, enquanto ágape pode significar o amor não correspondido, e não foi isso que Cristo nos ensinou, amados. Isso fez me lembrar de uma passagem que é Cristo falando com os seus discípulos no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículos 43 a 47, nos diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Amar quem ama a gente, amor fraternal. Mas Ele pede de mim, de você, um outro. Ele pede de mim, de você, amar os nossos inimigos. Ele diz que o Pai faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Ele diz que o teu amor deve nascer sobre o coração daquele que te ama e daquele que te persegue. Ele diz que faz cair a chuva sobre os justos e injustos. E Ele quer que o teu amor graciosamente regue o coração de quem te ama e regue também o coração daquele que é teu inimigo e te quer o mal. O caminho do amor sempre é possível dar mais um passo. Por isso o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu sei que vocês amam, eu sei que vocês amam muito mais do que somente vocês. Eu sei que vocês amam todos os irmãos da Macedônia, mas eu quero dizer para vocês, eu quero exortá-los, eu quero encorajá-los a amar cada vez mais. Progridam cada vez mais no amor. O apóstolo Paulo segue dizendo, versículo de número 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma.
Interessante que o apóstolo Paulo, ele toma o amor como uma das bases e fundamentos para o trabalho. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Ou, se você tiver a na NVI, no final vai dizer assim, ao invés de antes fazendo coisas vãs, vai dizer assim, mas andam se intrometendo na vida alheia. E o Wilson observa que no tocante ao amor fraternal, a maioria da congregação sobressaía, mas haviam entre eles alguns que se aproveitavam da situação, estes cruzavam os braços e com ar de santidade esperavam que seus irmãos os sustentassem. Tinha disso na igreja de Tessalônica. E isso tem na igreja dos dias de hoje também. E dada a ociosidade, apresentavam-se inquietos e intrometidos. Porque se tem um povo para dar trabalho, é um povo ocioso. Já prestou como um povo ocioso dá trabalho? Gente ociosa dá trabalho demais. Olhando Jesus escolhendo os 12 discípulos, eu não vejo ele escolhendo um desocupado, um ocioso. Ele só procura quem está ocupado e quem está trabalhando. Porque ocioso não trabalha, dá trabalho. Porque quem é movido por amor, ele não sabe ficar quieto. Ele sempre está trabalhando. Ele sempre está produzindo. Ele nunca quer ser pesado para ninguém. Pelo contrário, ele quer aliviar a carga do outro. Mas ocioso dá trabalho e atrapalha. O pastor não estava fazendo nada. Aí decidi ligar para o senhor. Aí ele acha que o pastor também não tem que fazer nada, né? Aí vai gastar o precioso tempo da gente, né? Você está lá no seu trabalhozinho quietinho, aí no seu trabalho. Aí tem um colega seu que não está fazendo nada. O que ele faz? Vai encostar na sua mesa, vai atrapalhar você, vai prejudicar o cumprimento do seu prazo para você cumprir o que você tem que cumprir. É assim ou não é? Meus irmãos, lá em Tessalônica apareceram os ociosos que não queriam mais trabalhar e cruzavam o braço e davam um ar de santidade. É Deus quem cuida de mim e nada vai faltar, e cadê eles trabalharem? Uma coisa que Deus não compactua é com preguiçoso. Preguiçoso não tem vez com Deus não, viu, amado? A gente vai ver isso com bem calma lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Meu irmão, arrume o que fazer, se você não está fazendo nada. E se você é aposentado, aposentada, dê glória a Deus e gaste o seu tempo na obra do Senhor Jesus. Só não fique ocioso, faça alguma coisa para Jesus. Aproveite o que Deus está lhe concedendo. E aí eles ociosos ficavam inquietos,
ficavam atrapalhando os outros, dando trabalho aos outros, atrapalhando a liderança da igreja, ficava se intrometendo nos assuntos alheios, amado. Tem aquele tipo de gente que se intromete direto na vida alheia, nos assuntos alheios, não tem? Já apareceu um assim na sua vida? Procure bem direitinho, que ele só se intromete porque ele não tem o que fazer. Porque se ele tivesse o que fazer, ele estava ocupado com as coisas dele. Sim ou não? Inquietos, procureis ou ambicioneis viver tranquilamente. O apóstolo Paulo gosta de uma ironiazinha de vez em quando. Vocês que estão inquietos, fiquem quietos em conseguir viver tranquilamente. Assim, use a inquietação de vocês para buscar viver tranquilo. Canalize a inquietação de vocês para procurar uma vida tranquila. É isso que o apóstolo Paulo diz. Direcione a inquietude de vocês para um viver tranquilo. Estão inquietos, esforcem-se para que possam viver tranquilamente. Os intrometidos, o apóstolo Paulo diz que eles são advertidos a tratar dos seus próprios negócios, dos seus afazeres. E trate dos vossos próprios negócios. Trate cada um dos seus próprios afazeres. Ou coisa para perturbar é intrometido, né? O apóstolo Paulo dá logo uma direta, ele não arrudeia não. Diz logo assim, vocês que vêm se intrometendo na vida alheia, por favor, arrume o que fazer, cuide dos seus próprios negócios. Cuide dos seus próprios negócios, cuide dos seus afazeres. E aí ele diz, trabalhem com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Nós não estamos falando isso para vocês, ensinando hoje não. Claro que isso era uma minoria na igreja, amados. Mas era uma minoria que estava dando trabalho. Mas não se preocupe não, que você sempre vai ter perto de você um desses, tá? Sempre vai ter. Como disse a pregadora domingo passado, às vezes é até os banzeiros da vida para Jesus trabalhar na nossa vida, né? Ociosos são exortados a trabalharem com suas próprias mãos. João Crisóstomo disse que seu ócio a causa de muitos males e o trabalho de muitos bens. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Trabalho nunca foi maldição, trabalho é bênção. Deus trabalhou e trabalha, Deus não está debaixo de maldição. Deus é bênção e fonte de bênção. Antes da queda de Adão e Eva, Deus chama Adão e diz, Adão, deixa eu te dizer aqui qual é o teu trabalho. E passa a lista de atividades de trabalho para Adão. Trabalho é bênção, amados. Sabe o que é maldição? É porque agora a gente trabalha lamentando. Isso é que é maldição, mano. Bênção é agradecer o trabalho que Deus tem nos dado. Glória a Deus. E aí o que o apóstolo Paulo quer dizer para eles? Vocês não entrem na onda desses ociosos. Vocês não caminhem pela filosofia grega que diz que o trabalhar com as mãos é um trabalho inferior. Vocês sabem que eu estive entre vocês e com as minhas mãos eu trabalhava dia e noite incansavelmente, fazendo tendas para não ser pesado nem a um e nem a outro. E para não dar vazão ao inimigo, como a gente já viu aqui no capítulo 2. E aí ele diz, trabalhem com as vossas mãos. Trabalhem com as vossas mãos.
Jesus foi carpinteiro e trabalhou. Eu estive entre vocês, fiz tendas e trabalhei. Não há desmérito algum em nenhum trabalho. Os filósofos gregos dizem que há desmérito em você estar trabalhando como artesão na sua oficina, pois eu digo para você, trabalhe com as vossas mãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não siga pela ideia da filosofia grega, siga pelo que Deus tem nos ensinado, que o trabalho é digno, dignifica, o trabalho, ele exalta o caráter do trabalhador, o caráter do homem, o caráter da mulher, que trabalha com as suas próprias mãos. E ele diz, João Crisóstomo, ele nos lembra, melhor é dar do que receber. Diga assim, melhor é dar do que receber. Palavras de Jesus registradas no livro de Atos. Melhor é dar do que receber. E eles cruzavam os braços, criavam um ar de santidade, dizia, eu sou servo do Senhor, vocês têm que me sustentar. Nos montes tem muito disso, né? Nas casas de profeta. Né? Nas casas de profeta. Casa de profeta é aqui, amado, no meio do seio da igreja, ó, no meio do corpo de Cristo, de ovelhas. Está entendendo? Monte é aqui, dia de sexta-feira você sobe o monte aqui para orar. Você está entendendo? Amém? Aí vai para outro monte. Arruma um monte de confusão na cabeça. Tem um monte de gente em cima do monte que precisa ler só esses versículos aqui de Tessalonicenses e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida. Ao apóstolo Paulo, olha só, para que vocês possam andar honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Eu e você, um dia a gente pode precisar receber de alguém. Uma coisa é nós precisarmos de uma forma circunstancial. Outra coisa é eu cruzar os braços, sentar no chão e esperar que as coisas aconteçam. Você está entendendo? Eu estou trabalhando, de repente passo por uma crise, um gasto inesperado, não porque eu fui irresponsável e consumista, né? Uma situação que fugiu aos controles, ou fui desempregado. Aí o que acontece? Nós, como irmãos, é para chegarmos, ajudarmos e acudirmos uns aos outros. Sim ou não? Mas se eu sou uma pessoa que cruza o braço e quero toda a vida receber, amado, isso está errado ou não está? Que aí não é circunstância, a pessoa está fazendo daquilo o meio de vida. E o Senhor nunca nos ensinou isso. Nunca, 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 nunca. E tinha gente na igreja que disse, não, vou viver agora só da cesta básica. A igreja vai ter que me dar a cesta básica, vai ter que pagar um aluguel para mim. Era o que estava acontecendo lá na igreja de Tessalônica. Não, vocês são meus irmãos, vocês esqueceram que Jesus disse que vocês têm que cuidar de mim, vocês vão ter que cuidar de mim. Era um grupo de ocioso, amado, que não queria mais trabalhar e queria viver às custas dos outros. Como fazia aqueles antigos que diziam, né, que se deitavam na rede, começavam a balançar e dizer, eu quero trabalhar para meu Jesus. Deitado na rede. Parecia os irmãos de Tessalônica, né, amado? Mas há alguns irmãos, que não eram todos os irmãos. Isso era um grupo menor. A maioria eram honestos, trabalhadores e que davam bom testemunho da sua fé. E que tinham para ajudar aquele que precisava socorrer. Trabalhavam com suas mãos para ter para si e para poder ajudar aquele que por algum momento estava precisando de um socorro e ser acudido. A mendicância não é projeto de Deus para a sua vida.
A mendicância não é projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida é abençoar você de tal forma que você tenha para você e tenha para abençoar quem está do seu lado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Para que as pessoas que estão de fora olhem para você e digam, é um filho de Deus, é um homem de Deus, tem caráter, trabalha, dá um bom testemunho. Senão o pessoal de fora diz, esses crentes são um bando de preguiçosos, não quer trabalhar e quer comer à custa dos outros. Mau testemunho. O apóstolo fala, que vocês não sejam mau testemunho, mas que vocês andem honestamente com os que estão de fora. E que vocês não necessiteis de coisa alguma. E aí isso é manifestação de amor. Porque se eu amo, eu trabalho. Se eu amo, eu procuro o sustento dos meus. Se eu amo, eu quero ter mais do que me é necessário, não para o meu orgulho. Eu quero ter mais do que é necessário para acudir a um que está precisando. Amém? Então que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe a amarmos o amor fraternal, progredirmos cada vez mais e ser achado na minha e na sua vida o amor divino, que ama ainda que não venha a ser correspondido. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos trabalhar com as nossas próprias mãos e não procuremos a ociosidade, de tal forma que andemos honestamente com os de fora e que não necessitemos de coisa alguma, mas possamos socorrer aquele que venha a necessitar. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus e que possamos ser trabalhadores que honremos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos concedido de habilidades e talentos para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Querido Deus e Pai que está nos céus. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, ó Pai. Mas, Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus Cristo, que essa promessa, Senhor Deus, ela tem que cumprir-se. Nós sabemos porque a Tua palavra, ela, Senhor Deus, não cai sobre a terra. Ela vela, ela cumpre-se, ó Pai. Tu vela pela Tua palavra. Mas, Senhor Deus, pedimos que ela não venha se cumprir em nossas vidas, em nossos corações. Que ela não ache lugar para se cumprir em nossos corações, ó Pai. Mas que o Teu amor sempre esteja aquecido em nosso ser. Que possamos amar fraternalmente. Que possamos amar mutuamente um ao outro, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, alargarmos e transbordarmos no amor. A tal ponto, ó Pai, de amarmos também com o amor divino que já foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, ó Pai. A ponto de amar, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que se fazem nossos inimigos ou que querem, Senhor Deus, o mal contra a nossa vida, que possamos amá-los e bendizê-los como Cristo nos ensinou ali no Sermão do Monte, ó Pai. Também queremos te pedir, Senhor Deus, que neste mundo, ó Pai, que ensina tanto a vida fácil, ó Pai, e que tenta tanto nos fazer afastar-se do trabalho, que nós, Senhor Deus, não caiamos nessa cilada da serpente de modo algum, mas que nós possamos agradecer a Ti, porque Tu tem nos dado trabalho, porque Tu tem nos dado saúde, porque Tu tem nos dado talentos, que possamos trabalhar, Senhor Deus, com as nossas mãos, possamos trabalhar, Senhor Deus, e produzir para a glória do Teu santo nome, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, para que alcancemos o nosso sustento da nossa família e possamos mesmo até ter para abençoar aquele que por algum motivo está passando a necessidade, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós te oramos, Senhor, e te pedimos que Tu nos dê graça, sabedoria, Senhor Deus, para lidar, Senhor Deus, com aqueles que são inquietos, se intrometem, são ansiosos, e que Tu não nos deixe, ó Pai, agir dessa forma, mas que possamos agir, Senhor Deus, como aqueles que amam e amam e amam e progridem em amar para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te oramos, ó Pai, e pela fé te agradecemos pelo Teu Santo Espírito e o agir de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos
lembrar ainda mais uma vez aos irmãos, antes de concluirmos. Existem ainda 3 vagas de casais para a viagem a Israel. Os irmãos que têm interesse de conhecer, é uma viagem que vale a pena. Estivemos ali no ano passado, tem interesse de conhecer, procure o irmão Everto ao final do culto e colha mais informações a respeito. E também nós queremos pedir à igreja que fique de pé. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Paula, né, que esteve cuidando do ministério infantil. Desde o ano passado tem nos ajudado, cooperado no ministério infantil, na coordenação, na liderança, juntamente com a Andréa. E umas 3 semanas, um mês, né, Paulinha? Ela falou comigo, pedindo para estar simplesmente auxiliando como professora e não na coordenação. E aí a gente conversou com ela, apresentou alguns projetos novos que ela quer trabalhar juntamente com o neto, com casais, e a gente entendeu que ela estava precisando desse momento e fomos orar a Deus para Deus mostrar outra pessoa, né, mas que não dá para ficar uma pessoa sozinha com as crianças, né? Os irmãos sabem que o trabalho com criança precisa de muita gente para ajudar, né? E aí nós conversamos com a irmã Joseide, que já vinha trabalhando com as crianças na escola bíblica dominical, para ela juntamente com a André, elas duas estarem na liderança do ministério infantil. Então, quero convidar a irmã Joseide aqui à frente. A gente está orando por ela. Deus está abençoando ela nessa nova tarefa que Deus traz sobre a vida dela. André já recebeu a oração, mas André pode vir de novo, né? André recebeu a oração no início do ano, quando foi dado o posse, mas vem de novo aqui. E vamos orar por elas. Eu quero pedir aos pais, às mães, né, que estejam ajudando as nossas irmãs e os dirigentes de congregação, precisar de alguma ajuda, algum apoio do Ministério Infantil, podem procurá-las, tá certo? Para receberem ajuda, orientação por parte das nossas irmãs. Amém, amados? Vamos orar por nossas irmãs. Estenda suas mãos para cá. Vamos investi-la de autoridade espiritual para essa santa tarefa. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, diante dessas filhas Tuas a quem Tu tens escolhido. De fato, Senhor Deus, nossos olhos sabem, contemplam que Tu só chama ocupados, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, a Tua obra, Senhor. E aqui estão Tuas filhas, têm se dedicado na Tua obra. Te peço que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que Tu possa abençoá-las, ungí-las, Senhor Deus, com autoridade espiritual para essa tarefa nobre, Senhor Deus, de ensinar no coração das criancinhas, Senhor Deus, o caminho eterno e plantar sementes de eternidade no coração dos pequeninos, ó Pai. Abençoa-lhes, ó Pai, da sabedoria, capacidade do alto, amor, Senhor Deus, capacidade, Senhor Deus, para liderar a equipe, Senhor Deus, que trabalha com elas, Senhor Deus, e capacidade, Senhor Deus, para falar na linguagem da criança. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós investimos de autoridade, que Teu Espírito Santo use poderosamente Tuas filhas, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos, ó Pai, e confiamos em Ti como igreja do Senhor Jesus. Investimos, ó Pai, de autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, vamos orar agora para encerrar o culto. Vamos encerrar o culto. Vamos orar pelo André, amados, meu sobrinho que está enfermo, apresentar ele em oração, para o Senhor poder estar dando saúde a ele, repreendendo toda enfermidade, porque o Senhor é Deus que cura. Glória a Deus. Vamos orar a Deus
Quero convidar o evangelista João Batista para estar orando ao Senhor, apresentando o André em oração e também encerrando o culto essa noite. Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Oremos, amados. Nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por esta noite tão preciosa que tu nos concedeste, ó Pai, onde recebemos de ti palavras, meu Senhor, edificantes para a nossa vida. Ó Deus querido, nos infunde mais amor nos nossos corações. Ó Senhor amado, te apresentamos o André e te pedimos, meu Senhor, a tua intervenção, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que possamos, meu Senhor, edificados na cura do André, Senhor, reconhecer a tua presença santa na nossa vida. Pai querido e amado Deus, te louvamos por esse encontro, Senhor, que tu nos concedeste. Nos concede um retorno abençoado aos nossos lares, nos concede uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado na tua presença. Abençoa o teu servo, pastor Ilquias e a sua esposa. Toma cada dirigente do campo, Senhor. Abençoa todas as congregações, meu Senhor. Te pedimos pelos auxiliares deste ministério, pela igreja, por aqueles que aqui vieram, Senhor, receber esta noite a bênção. E assim, meu Pai, te pedimos e já te agradecemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Pedro Simão, São Pedro, dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos confirmam dizendo: a paz do Senhor para todos.